Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Eu tenho tantas perguntas, eu não sei nem com quem que eu posso tirar minhas dúvidas para avançar nessa matéria. Hoje é sábado, eu tenho que esperar até semana que vem para resolver. Me ajuda! A nova turma pro Enem vai te ajudar. Com o nosso Tira Dúvidas 24 horas, você envia a sua dúvida a qualquer hora do dia. Eu sei que você assiste muitos conteúdos de aulas por dia, muitas dúvidas podem surgir. Foi pensando nisso que o ProEnem separou uma equipe especializada de professores para te ajudar na sua preparação. Aqui você vai ter disponibilidade total para enviar as suas dúvidas a qualquer hora do dia. Os nossos professores vão te responder por texto, por mensagem e até por áudio. Tá esperando o quê então? Vem pra Turma Enem Pro 360 e mande a sua dúvida pra gente. Ao vivo nós estamos, online eu não sei tanto, porque a Carol vai ficar offline já já. Ela segue aqui na saga. Tá ficando. A gente tá pensando em colocar aquela... Tinha que fazer assim, Renan, sabe aquela coisinha de canto de tela, que fica normalmente tradutor em Libras, e deixar a Carol ali, que aí a gente não tem compromisso, né? Sabe quando fica? Como é que vocês estão? A Carol falou que não vai embora dessa instituição de ensino enquanto ela não tornar aquele líquido transparente. A gente já deixou alguns números aí, né, pra ela poder passar a noite, o iFood e tal, porque provavelmente ela vai ter que pedir uma comida. E a gente tá preocupado com a gata, né? Porque o pulmão da gata pode ir para o Beleléu, mas em breve ela volta aqui para explicar, inclusive, o motivo de repente, né, que pode estar envolvido aí nessa dificuldade de transformação, porque há de haver um motivo, certo? E eu, como um bom aprendiz, e vocês também, estamos fazendo essa interdisciplinaridade de redação com química. Ela tá ali junto do diretor, soprando, o diretor tá ali fazendo um apoio moral. Parece aqueles videozinhos de ASMR, que dá prazer, né? Não é isso? É sobre. Tá ficando aos poucos. Não para, não. Vai dar certo. No pior das contas é que, né, tudo dá certo no final. Se não deu certo é porque ainda não é o final. Aos poucos a gente vai fazendo a mágica acontecer e a coisa acontece, tá? Bom, bem-vindos a mais uma aula de redação. Quem estava na segunda-feira comigo, na mentoria lá em casa, viu que eu estava meio sonolento, né? E aí hoje o que eu fiz? Me empanturrei de café para que pudesse estar aqui com essa energia, e essa energia, 80% dela foi convertida nesse CO2 que eu estava produzindo. Não era CO2 que eu estava produzindo? Nesse CO2 que eu estava produzindo. Então, 20% eu vou dedicar à aula, e aí eu fecho em 100%, depois eu saio direto de uma maca para ir para casa. Estrutura dissertativa e correção dirigida, tá? Qual é a ideia da aula de hoje? Vamos fazer o que eu não faço há bastante tempo, que é fazer ali uma correção dirigida, ou seja, fazer uma correção de alguns parágrafos, beleza? Mas antes da gente começar de fato a nossa correção, eu quero trazer algumas recomendações necessárias que eu venho acompanhando nas redações da plataforma e que eu acho que é importante. Estamos chegando aí já quase no meio, né? Quase no meio aí do conteúdo dado, então é importante a gente fazer ali esse F5 para atualizar os nossos conhecimentos em relação eu ia falar química, viu? Já tô com a química na minha cabeça. Em relação à redação, tá? Primeira coisa, só se pode emitir uma opinião acerca de um assunto aquele que o conhece. Aos pouquinhos tá ficando claro, hein, Carol?
Aos pouquinhos. Eu acho que tá bem claro já, na verdade, não? Aí, ó. Ah, não é nada, um palmito na salada. Conta pra gente como é que você tá, porque você vai precisar de ajuda, né? Você tá E precisando. eles podem conversar com a Camila depois sobre isso. O que acontece com o corpo quando você tira muito gás carbônico? Morre. Porque quando você deixa muito gás carbônico, acontece uma coisa chamada acidulose. Não vou entrar nesse jogo nem. Mas tem uma acidificação do sangue. Vim pegar uma água. Só fui pegar uma água. Uma acidificação do sangue. Quando você tem quantidades mínimas de gás carbônico, o que acontece? Próxima aula, tu pergunta pra Camila. Mas, tá aqui, tá claro, ficou transparente. Ocorreu a reação de neutralização, tá? Ficamos bastante tempo? Ficamos Olha bastante que tempo. cretino dizendo que você trocou a água. Vocês não valem nada, hein? Não troquei nada. Pior que presta não, eu atenção. diria. Eu tô até branca, olha aqui meus Eu diria, meus eu diria, lábios trocou não, brancos. trocou não. Deixa eu só falar uma coisa, só pra ir embora e não atrapalhar você. Não, David. por mim você, ó. Todo experimento que se preze, qualquer experimento, ele pode dar certo ou ele pode dar errado. Tá sujeito às variáveis, né? E aí é bom que você tenha um argumento para justificar o porquê deu errado. Num laboratório de química, ou numa petição do direito, ou num laudo médico, você precisa escrever o que aconteceu. Num experimento que deu certo, você vai descrever o resultado. No experimento que deu errado, você também vai descrever o resultado e vai explicar o porquê aquilo deu errado, tem sempre uma explicação química. Esse aqui demorou mais, provavelmente, porque o bicarbonato de sódio estava muito concentrado, ou porque a fenolftaleína é muito novinha, e aí demora mais mesmo, porque eu vou precisar de uma grande quantidade de gás carbônico para fazer essa neutralização. E aí eu deixo o David, que você vai falar aí de não sei o que eu não estava prestando atenção, que eu estava quase desfalecendo, mas para tudo a gente precisa de um argumento, inclusive, na redação. E isso tem a ver com o próprio fazer científico, né? Você tem uma hipótese, submete essa hipótese a um experimento, no fim das contas você pode concluir algo que você esperava, às vezes não. Aqui você já sabia o que esperava, Exatamente. mas alguma variável atravessou a coisa, né? A gente chama isso de método científico e com certeza eles já escutaram falar. Beijo, até semana que vem, bola. Beijo. Obrigada, tá? Pelo Nada, imagina. aí com CO2, mas é isso. Sempre que precisar do meu CO2, do meu H2O, do meu fitaftoloína, do meu ciclo de Krebs, da minha bomba de sódio e potássio, conta comigo. Bom, o que eu estava dizendo só se pode emitir uma opinião acerca de um assunto aquele que o conhece. Traduzindo, um bom aluno do Enem, não só um bom aluno do Enem, né? Um aluno que se pretende, ou melhor, um aluno que pretende ter uma boa realização em qualquer prova que seja, é um aluno bem informado, é um aluno que se interessa pelo que está acontecendo. Então, se a essa altura do campeonato você ainda não acordou para a vida, não entendeu a relevância de estar informado sobre o que lhe acontece, ainda há tempo, tá? Ainda há tempo de você seguir bons perfis no Instagram, ouvir bons podcasts, ver bons filmes, ouvir boas aulas e assistir boas aulas. Não adianta você ficar isolado no seu quarto, sem qualquer contato com as informações que estão circulando pelo mundo e acreditar que você terá informação e arcabouço de conteúdo para lidar com a redação do Enem, tá? Depois, as opiniões e os conceitos emitidos numa dissertação representam sua visão de autor, quer dizer, então você precisa criar uma visão sobre as coisas do mundo. É por isso que às vezes vocês fazem na redação basicamente o que eu disse em sala, e não fica tão bom, porque o que eu percebo é que vocês tentam replicar o que eu explico aqui durante as nossas aulas. É óbvio que quando eu falo algo, você pode usar aquilo como inspiração, mas você precisa se apropriar desse conhecimento, você precisa também caminhar com as próprias pernas. Do contrário, você vai ser uma cópia mal feita do seu professor, seja do David, do João, da Carol, do Trevisano, do Leandro. Você não pode ser uma cópia mal feita do seu professor, você precisa, a partir do que o seu professor te transmite, criar suas próprias trilhas de conhecimento e formular os seus próprios raciocínios, tá? Oriente-se pelo tema, mas não deixe de ler os textos de apoio antes de começar a escrever. Já falei isso um sem número de vezes, não existe isso de fazer redação do Enem sem ler os textos de apoio, ok? Ah, eu perco muito tempo, eu acho que não funciona. Para com isso, tá? Perder tempo é começar uma redação apressadamente e ao chegar no meio do texto, ficar paralisado, catatônico
sem saber para onde ir, justamente por quê? Porque não se preparou suficientemente lá no início. Então, quando você lê os textos de apoio, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Não confunda quantidade com qualidade. Escrever muito não é escrever bem. Então, você que está aí desesperado, produzindo 3 redações por semana, achando que isso vai garantir o aumento da sua nota, infelizmente, sinto lhe informar que não necessariamente isso irá acontecer. Muitas vezes, aquele aluno que está fazendo apenas uma redação por semana pode acabar elevando a sua nota mais rapidamente do que você. Então, desapegue dessa ideia de que eu estou produzindo muitos textos e automaticamente minha nota vai aumentar. Isso tende a não acontecer, pelo contrário. Se você faz uma redação atrás da outra, sem dar o tempo necessário para o seu corpo amadurecer, a tendência é que você tire basicamente a mesma nota uma atrás da outra. David, eu fiz 5 redações numa semana, tirei 7, 720, 740, 720. Bem-vindo ao mundo de Matrix, é isso que iria acontecer. Você não deu intervalo suficiente para ver o que estava melhorando em uma e em outra, vai tirar basicamente a mesma coisa mesmo, tá? E esteja bastante atento não só à adequação, como à propriedade vocabular ao escrever o seu texto. Quer dizer, na hora de escrever o seu texto, tomar um cuidado redobrado com a forma como você se expressa, porque a depender da maneira como você se expressa, você pode causar grandes problemas. Quer um exemplo? Muitos problemas que eu encontro nas redações da plataforma são problemas relativos à ambiguidade. Olhem essa frase aqui, ó, que eu estou usando o problema da ambiguidade relativa ao pronome possessivo. David pediu a Felipe que pegasse sua mochila na sala. Para um aluno, ele está dizendo exatamente o que ele gostaria de dizer. Mas uma construção como essa, num contexto de redação, é uma construção problemática. Vocês conseguem me dizer por que essa construção, num contexto de redação, seria uma construção problemática? Pensem bastante no uso do pronome possessivo, que é o pronome sua. Que tipo de comentário um corretor pode fazer? Olha minha roupa vazando aqui do lado. Que tipo de comentário um corretor pode fazer ao observar uma frase como essa? David pediu a Felipe que pegasse sua mochila na sala. A Ana Karina Picanso, eu acho que é isso, né? Ana Karina Picanso. É isso? É. Não sabemos de quem é a mochila. Exatamente isso, né? Nesse caso, não fica muito claro se a mochila é de Felipe, então eu posso estar pedindo para que o Felipe pegue a sua própria mochila na sala, ou se a mochila é minha e eu estou pedindo ao Felipe que pegue a minha mochila, tá? Então aqui reparem que nós temos um caso claro de ambiguidade, né? Um caso em que a gente não sabe exatamente de quem é a posse, dessa mochila envolvida. Então esse é um caso sujeito a possíveis descontos. Quer ver mais uma situação em que isso pode acontecer? O garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Ó, o garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Um aluno que faz uma construção como essa, ele não percebe, mas ele também está sendo ambíguo. Por que ele está sendo ambíguo? Porque ao dizer o garoto mal-humorado, eu posso estar transmitindo 2 sensações diferentes. Eu posso estar dizendo que o garoto era sempre mal-humorado e que essa é uma característica dele, né? O garoto mal-humorado como uma característica dele, normal, o garoto alto, o garoto baixo. E eu posso estar dizendo que o garoto estava mal-humorado durante a execução da prova. Aí você lê isso e pensa, David, eu nem consigo reconhecer essa diferença, eu nem sabia que nesse caso haveria essas 2 possibilidades de leitura. Mas a verdade é que eu posso estar dizendo 2 coisas diferentes. Tanto que o garoto, era permanentemente mal-humorado, como eu posso estar dizendo que ele estava mal-humorado em condição de prova, mas que normalmente ele não é mal-humorado, tá? Então você tem aqui 2 situações diferentes que estão sendo transmitidas numa mesma construção. Olha essa outra construção aqui, ó. O professor avisou ao aluno que estava terminando a prova. O professor avisou ao aluno que estava terminando a prova.
A pergunta que fica é, o aluno estava terminando a prova ou o professor estava terminando a prova? Eu tenho duas situações diferentes. Eu posso entender que era o professor que estava terminando a prova e ele avisou alguma coisa para o aluno, ou que o professor avisou alguma coisa para o aluno e que este aluno estava terminando a prova. Não dá para saber. Dependerá do contexto. E nem sempre o contexto vai deixar tão claro assim e resolver o problema da ambiguidade, tá? Olha mais um caso. David viu o vizinho correndo. David viu o vizinho correndo. São duas situações diferentes. Eu estava correndo e vi o vizinho, possibilidade número 1. Possibilidade número 2, eu estava parado e o vizinho estava correndo. São duas situações diferentes. Uma, quem corre sou eu. Noutra, quem corre é o vizinho. Então a pergunta que fica é, Renan, tira para mim a tarja rapidinho. David estava correndo e viu o vizinho, ou o vizinho estava correndo e David o viu? São duas situações que podem acontecer, tá? E qual é o problema da ambiguidade? O problema da ambiguidade é que nem sempre a gente vê, né? Para o aluno é assim, nossa, estava tão claro o que eu quis dizer, eu jamais imaginava que eu poderia estar dizendo uma outra coisa além dessa coisa, tá? Então a Milena diz, quais seriam as maneiras corretas de consertar essas frases? Bom, vamos ver essa última aqui, ó. David, que estava correndo, viu o vizinho. Pronto. Se eu digo David, que estava correndo, viu o vizinho, só uma pessoa poderia estar correndo nesse caso. Eu. Não é isso? David, que estava correndo, viu o vizinho. Ou se fosse o vizinho que estava correndo, o vizinho que estava correndo foi avistado por David. Pronto. Né? Então, nesse caso, a gente pode fazer David, que estava correndo, viu o vizinho, ou o vizinho que estava correndo foi avistado por David. Resolveu. Simples assim, tá? Então a gente precisa criar estratégias para resolver. E digo mais, gente, nem sempre vai resolver mudando só uma palavra, tá? Muitas vezes você vai ter que mexer mesmo, trocar a situação, você vai ter que alterar a lógica da construção para a construção poder funcionar. Nem sempre trocar uma palavra só vai ser suficiente para resolver o caso da ambiguidade, não. Tudo bem? Outra coisa importante, adequação vocabular. Ó, necessidade de respeito rigoroso à formalidade. Olha essa construção aqui, ó. Essa situação econômica acabou que criou um cenário prejudicial. Gente, qual é o problema dessa construção aqui? Vocês saberiam me dizer? Tem um pedaço dessa construção que eu diria, cara, não tá bom, isso é informal. Qual é o pedaço que beira a informalidade? Alguém consegue me ajudar? Essa situação econômica acabou que criou um cenário prejudicial. Se um aluno faz uma construção semelhante a essa na redação, ele está pecando pela informalidade. Ó, o acabou que vira quase uma palavra só. Acabou que. Conhece a palavra acabou que? Acabou que criou. Não. Essa situação econômica criou. Ou acabou criando. Ok? Ou acabou criando ou simplesmente criou. O acabou que é tradicionalmente uma estrutura típica da oralidade, tá? Olha esse segundo caso aqui. A escolha pelas cotas deu errado para aquele aluno. Qual é a expressão nesse caso que flerta com a informalidade? A expressão neste caso que flerta com a informalidade é a expressão deu errado, né? A escolha pelas cotas não funcionou ou não obteve êxito ou o aluno não conseguiu a vaga a partir de sua escolha pelas cotas. O deu errado, infelizmente, também beira a informalidade. David, como é que eu faço para saber se uma coisa é informal ou outra? A gente não tem um dicionário da informalidade, gente. Não tem uma tabela em que você possa conferir isso. O que acontece é que você é um falante da língua portuguesa. E espera-se que um falante da língua portuguesa consiga reconhecer expressões que são típicas da oralidade e expressões que são típicas
de situações de formalidade. Ó. Na sociedade contemporânea tem muitos problemas sociais. Não, na sociedade contemporânea há muitos problemas sociais. Sabe quando você pergunta para o seu amigo assim, tem aula amanhã? Tem aula amanhã? Como você está falando com o seu amigo, conversando no WhatsApp, tá tudo bem, tá tudo em paz, não é um problema você perguntar se tem aula amanhã. Agora, se você fosse escrever num registro formal, você não diria tem aula amanhã, você diria há aula amanhã. Então, na sociedade contemporânea, há muitos problemas sociais. Aqui é uma questão de adequação. Você está escolhendo palavras inadequadas ao seu contexto de formalidade, tá? Olha esse outro caso. Carlos fez aquele exame. A palavra fez vai acabar te causando problemas. Carlos fez aquele exame. Como o aluno escolheu mal esse verbo, ele vai acabar também sendo ambíguo. Então, ele escolheu o vocábulo errado. Porque, olha só, gente, eu fiz o exame. Isso pode indicar que ele produziu o exame, né? E pode significar que ele prestou o exame. Olha, ele fez o exame, ele escreveu o exame ou ele prestou o exame. Ou ainda pode ter uma outra leitura. De que exame nós estamos falando? Eu estou considerando que é um exame de prova, mas pode ser um exame de sangue. E aí quando eu digo fez aquele exame, nem elaborou e nem prestou, ele se submeteu. Olha quantas leituras possíveis do Carlos fez aquele exame. Tudo porque o aluno escolheu a palavra fez. David, como é que eu faço para resolver? Ué, a gente está falando de quê? De exame de sangue ou exame tipo Enem? Exame tipo Enem? Ok. Isso significa que o Carlos estava na banca fazendo a prova ou ele estava como um aluno sentado com o bumbum na cadeira igual você? Porque se ele estava produzindo a prova, então elaborou ou produziu. Agora, se ele estava tentando uma vaga na universidade, aí não elaborou, prestou. Né? Então, tem que ser um pouco mais específico nesses casos para você não acabar causando e criando essas situações que são confusas e que, nesse caso, tem tudo a ver com a escolha do verbo. Porque se o aluno tivesse escolhido de uma maneira um pouco mais responsável o verbo, esse problema não teria acontecido. Vamos responder algumas perguntas? A Nani, futura pedagoga, diz assim: boa noite, prof. Vi uma frase no Instagram. Acontece muito. Aluga-se apartamento com banheiro a 8 quadras do centro. Ambiguidade na certa? Eu não estou vendo ambiguidade aqui. Aluga-se apartamento com banheiro. Ah, tá. Entendi. Entendi. Ambiguidade, né, cara? Realmente. Porque pode ser tanto um apartamento com banheiro que fica a 8 quadras do centro, o apartamento com o banheiro junto, e pode ser um apartamento que fica num lugar e o banheiro a 8 quadras de distância. Quer dizer, você vai ter que sofrer um pouquinho ali para usar o banheiro. Entendi. Ambiguidade, de fato. Luísa Colins. Prof, como seria a famosa? Gente, eu tô com um problema de alfabetização, né? Se eu cair de 4, eu não levanto nunca mais. Professor, como seria a forma correta de escrever a primeira frase? De que frase você está falando, criatura? Já apresentei várias. Quando você perguntou primeira, já passei de slide. David, usar o próprio para se referir a uma pessoa em vez de o mesmo é correto? É tão ruim quanto usar o mesmo. Entendeu? Então, se a ideia é não usar o mesmo, a ideia também é não usar o próprio. Sabe quando você chega no elevador e tá assim, antes de entrar, verifique se o mesmo está parado. Ai, que dor. Não faça isso, tá? As pessoas ficam com uma sensação de que estão escrevendo bonito, mas na verdade estão apenas passando vergonha. Bruno, boa noite, professor. Sobe pra mim um pouquinho, Renan. Ui, gente, minha garrafa caiu no chão. Boa noite, professor. A prova do Enem tira ponto de argumentação previsível. Pois nas redações da plataforma estou errando muito isso e não sei mais de onde tirar
outras argumentações. É porque, na verdade, essas marcações que tem na plataforma sobre argumento previsível não é necessariamente sobre a previsibilidade. É sobre muito mais uma dificuldade no aprofundamento, tá? Então você pode entender que quando um corretor marca na sua redação que você está usando um argumento previsível, na verdade o que o corretor está dizendo é que você precisa ser um pouco mais específico e aprofundar mais. Não é sobre ser criativo, não. Eu entendo a sua dúvida, mas você não precisa ser criativo, não, tá? Pode se desapegar desta obrigação, tá? Vamos lá. A garrafa, pensei que era uma muleta. Gente, é uma garrafa, ó. Que dengo. Aí aqui dentro vem uma garrafinha, entendeu? Vamos lá. Deixa eu seguir aqui a vida, que já são 6h55. Jogo dos 5 erros. Só pra galera sagaz. Vou apresentar o parágrafo. Vou ficar aqui fazendo uma pose igual aquelas meninas do programa do Silvio Santos, que ficam do lado da televisão só assim, acariciando a TV e acariciando o micro-ondas. E você vai me dizer que erros você tem encontrado nesse parágrafo, tá? Começando em 3, começando em 2, começando em 1, começando em 0. Pode colocar no YouTube. Cadê? Até agora não apareceu nenhum. Até agora não apareceu nenhum. Ah, tá. Apareceu primeiro. Nicole Jorge diz: contemporânea na atualidade. Pô, já começou ruim, né, galera? Na sociedade contemporânea da atualidade, tem alguma coisa que seja contemporânea e que não seja da atualidade? Esse é o famoso subir pra cima, descer pra baixo, entrar pra dentro, sair pra fora, morte e morrida, viver a vida. É o que a gente chama de pleonasmo, né? É quando há uma redundância tão grande que causa ali um desconforto. Tudo bem? Vamos seguir? O que mais? Hã? Já ajeitei, gente, o contemporâneo da atualidade. Já foi. Tem um erro aqui, ó. Tem um erro aqui, nessa linha aqui. Quem ajuda? Quem ajuda nessa linha? Eu quero nessa linha aqui. Entretanto, muitos brasileiros... Ó, entretanto, muitos brasileiros não fazem ideia. Pô, gente, não dá, né? Além do fato de que tem o possui, né? Alguém comentou ali do possui. Presta atenção, o verbo possui é um verbo super comum em redação. Agora há pouco, antes de começar a minha aula, eu estava corrigindo redação, inclusive estou até com a caneta vermelha em mãos. Vou até tapar, porque daqui a pouco eu estou me rabiscando. Eu estou com a caneta vermelha porque eu estava corrigindo redação. Possui é um verbo que precisa estar associado a objetos, coisas concretas. Eu possuo uma caneta, eu possuo uma garrafa d'água, eu possuo um passador de slide, eu possuo um anel, eu possuo um microfone. Então, isso funciona. Agora, eu não posso dizer eu possuo um signo, eu possuo uma identidade, eu possuo um jeito de ser. Não, porque identidade, signo e jeito de ser não são entidades concretas, tá? Então, aqui a gente tem um mau emprego e aí eu sugiro o verbo apresenta. Depois, você tem aqui, ó, entretanto, muitos brasileiros não fazem ideia. Pessoal, fazem ideia também não dá. Fazer ideia é uma expressão informal e aí eu troquei por conhecem. Muitos brasileiros não conhecem a existência desse assunto e por isso não dominam habilidades fundamentais para a administração do seu dinheiro. Depois desse erro que eu estou identificando, o que mais que a gente tem de problema? Já marquei 3, são 5. 1, 2, 3. Quero mais 2. Aqui, ó. Adelino. Nossa, eu tô com dor de cabeça, acho que eu tô falando muito alto. Isso é a Carol que tá passando pra gente, essa mania de dar aula gritando aqui. Peraí. Eu falei, Caroline, você tem que parar de achar que você é um tenor, viu? Que você vai ficar sem garganta. Tava na sala dos professores reclamando. Ah, eu vou ter que fazer exame de garganta, blá, 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 laparoscopia, blá, 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 blá. Eu falei, mas é óbvio, né? Você tá berrando no ouvido do ProEnem. Não precisa, gata. Tá com o microfone, dá pra falar baixo. Tô gritando também. Ó, aqui, ó. Isso é muito ruim.
Gente, muito ruim é muito ruim. Pegou a brincadeira do tiozão? Muito ruim não dá, muito ruim também é informal, tá? E aí eu coloquei muito prejudicial. Sim ou não? Falta um. Falta um. Tem umas repetições de palavras. Esqueçam repetições de palavras. Deixa a repetição de palavra para coesão. Foca na competência 1. Foca na competência 1. Esquece a repetição de palavra. Ibsen, Manuel, Rebeca Xavier. Tem um pessoal aqui que está comentando sobre a presença do verbo. Cadê o verbo? Aqui, ó. Retificar. Tá? Retificar é igual a corrigir. Ratificar é igual a confirmar. Vou de novo para quem está copiando. Retificar é igual a corrigir. Ratificar é igual a confirmar, tá? O que o aluno quer dizer aqui não é retificar, ele quer dizer aqui ratificar. Ah, David, mas é tão parecido. Ah, gente, nariz de porco é tão parecido com uma tomada e, no entanto, eu não posso carregar meu celular no nariz de um porco, tá? Nem tudo que parece é, e isso fica para a vida de modo geral. Então, vou colocar aqui o ratificar e resolver o nosso problema. Tudo bem? Falta o ponto. Que ponto, gente, que falta? Falta ponto nenhum. Tem ponto aqui, tem ponto aqui. Que ponto vocês estão dizendo? Eu, hein? Ora, pois. Vamos pro segundo? Ó, desenvolvimento. Nesse sentido, verifica-se que a falta de formação escolar a respeito do assunto é um empecilho a ser superado. Opa, aqui já tem um problema. Aqui já tem um problema. QD o problema dessa frase? Jogo dos 5 erros. Aqui tem um. A Nicole diz que está no empecilho, mas não disse como deve escrever. Eu quero que você retifique. Como é que fica? Aqui no empecilho, como é que escreve? Como é que escreve empecilho, gente? Ih, Brasil, nada? Ah, tá. Empecilho. Não é porque se escreve empecilho que você vai ficar... Ih, olha, eu botei um R aqui, ó. O troglodita quer ensinar a escrever direito, digitou errado, né? É sem o R, tá? Empecilho, não é emprecilho, porque é quase sobrancelha. Empecilho, tá? Hoje, claramente, se eu comer grama, vou gostar do sabor. Você tá vendo que eu estou cometendo deslizes, mas até os gênios cometem deslizes. Tá? Ó, empecilho aqui. Como eu tava dizendo, não é porque se escreve empecilho que você vai sair por aí dizendo assim, ai, que empecilho. Não, né, gente? Não é porque doce se escreve com E que você vai falar, que vontade de comer um doce. Que vontade de comer um doce. Você pronuncia com I, mas você escreve com E, tá? A fala se manifesta de uma maneira, a escrita de outra maneira. Eu lembro até que eu falei outro dia com os alunos aqui em sala, né? Sabe aquele pessoal que quer distinguir o mais com I do mais sem I e fala assim, mais ou mas? Não se fala mas, gente, se fala mais. Fui à praia, mas não me molhei. Não existe isso, é mais não me molhei. O I, ele é pronunciado, mas ele não é escrito. Então entendam que entre a língua escrita e a língua falada tem diferença, tá? Então, empecilho, tá? Vamos seguir. As escolas priorizam conteúdos que são considerados mais importantes e ignoram aqueles considerados supérfluos. Essa é uma outra palavra que de vez em sempre aparece nas nossas redações de uma maneira equivocada. Dá muita vontade de falar supérfluo, assim como dá muita vontade de falar asterístico, né? No duro, a palavra é asterisco. Tá vendo que não teve o ti no meio? Mas como é que a gente pronuncia? Por uma questão de conforto na pronúncia, porque a nossa língua se sente mais confortável assim, né? No palato, no céu da boca, nas extremidades linguais, a gente prefere dizer asterístico, quando na verdade é asterisco. Asterisco. 4 sílabas. A gente faz
asterístico. A gente faz 5 sílabas, tá? Então aqui eu estou fazendo o concerto de supérfluo para supérfluo, tá? Asterístico. Tudo bem? Gente, o pessoal que está comentando aí a ausência de repertório, que pipipi, popopô, eu não estou nem um pouco preocupado com isso hoje. Não é a pauta da nossa aula. Não interessa se tem repertório, se não tem repertório. Não é esse o caso. A gente está preocupado com a competência 1. Essa é a temática da nossa aula. Agora, repertório, etc., deixa para a aula de repertório. Aqui não faz diferença porque a gente não está olhando para isso. A educação financeira, nesse sentido, não é um assunto presente, pois é vista por muitos como uma área imprescindível. Como consequência, os alunos muitas vezes saem para fora. Reparem aqui, ó, que o aluno colocou o imprescindível. Eu marquei o imprescindível. Cadê? Imprescindível. Ah, mas ele escreveu certo, né? Imprescindível. É isso, escreveu certo. Quando eu olhei, eu achei que ele tivesse... Ah, não, peraí. A educação financeira não é um assunto presente, pois é visto por muitos. Ah, ele tá usando errado sim, gente. Tá usando errado sim, porque ó, a educação financeira não é um assunto presente, pois é vista por muitos como uma área prescindível. Certo? Porque se a educação financeira não é um assunto presente, é porque muitos consideram que ela não é importante. Se muitos consideram que ela não é importante, então muitos a veem como uma área prescindível e não imprescindível. O que é imprescindível? Imprescindível é o que você não pode abrir mão, é o que você não pode prescindir. Então, na verdade, o aluno falou o oposto do que queria dizer. Imprescindível é, essa garrafa é imprescindível, não vivo sem ela. Prescindível é, posso viver sem ela sim, não faz diferença. O que o aluno quis dizer aqui, né, tem a ver com uma situação que vai acabar influenciando na coerência, né? Porque ele escolhe erradamente, ele faz uma seleção vocabular equivocada e esse problema de seleção vocabular vai acabar se refletindo também na competência 3, tá? Imprescindível é que é muito importante. Prescindível é que não é tão importante assim, tá? Depois ele diz assim, ó, como consequência, os alunos muitas vezes, aqui ó, saem para fora, sair para fora não dá, né? O sair para fora é aquela redundância absurda que não é bem recebida. Eu coloquei aqui simplesmente saem da escola, em vez de sai para fora da escola, sem saberem como lidar com o dinheiro. Quando crescem, muitos caem em armadilhas de cartões de créditos. Cair não dá, né, gente? Cair em armadilha não dá, tá? Muitos são vítimas de armadilhas de cartões de créditos que são oferecidos de forma enganosa. Então, jogo dos 5 erros, 1, 2, 3, 4, 5 deslizes diferentes, tá? A Laura Porto Alegre me fez a seguinte pergunta. Professor, nessas frases, qual a correta? Aluga-se casas ou alugam-se casas? Bom, andando pela rua você vai ver muitas placas em que você vai ter aluga-se casas. É o comum a ser visto por aí. Mas se você for seguir as regras da gramática tradicional, você deve dizer alugam-se casas, porque a gente entende que isso é uma estrutura passiva em que se diz casas são alugadas. Então, se casas são alugadas, alugam-se casas, tá? Isso aí, esse se é o que o Felipe deve chamar nas aulas de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Eu não sei se vocês conhecem isso, se não conhecem, em algum momento o Felipe vai tratar disso nas aulas com absoluta certeza, tá? Ele colocou ainda das escolas. Ah, sim, gente, mas aí vocês viram que era um problema de construção, né? Ninguém acha que das escolas está correto. Pelo amor de Jeová, Rafá, meu Senhor, façam essa correção mental, né? Não precisa fazer esse comentário, certo? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tem mais pergunta, diretor? Você vai descendo para mim? Não?
Cadê? Deixa eu ver aqui que estão perguntando. Ah, essa pergunta já foi respondida. Sobe um pouquinho pra mim, por favor. Sobe mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Aquele, né? Estão brincando de batalha naval. Qual seria a nota de uma redação com erros como esse? Não dá pra saber, né, Ibsen? Eu não consigo avaliar a nota de uma redação olhando parágrafos isolados, cara. Imagina, não tem como saber assim. Deixa eu ver se eu tenho mais um parágrafo. Ah, tenho. Vamos lá, ó. Além disso, nota-se que a discussão sobre educação financeira está pouco presente na mídia. Até aqui, nada novo sob o sol do Ocidente. Está funcionando. Nos canais midiáticos, tem muita discussão. Opa! Tem muita discussões? Não, né? Há muitas discussões. Falamos sobre esse verbo agora há pouco. Mas, infelizmente, falta espaço para a administração do dinheiro, o que é uma pena. O que é uma pena é uma pena. Também não dá para usar na redação a palavra sim, né, gente? O que é uma pena? Eu disse o que é uma infelicidade ou o que é uma preocupação, pois o Brasil vem apresentando números cada vez piores quanto a endividamentos. Não dá para... Opa, mais uma informalidade aí. Não dá para... Não... informal. Isso não deve acontecer. Em vez de colocar não dá para a situação continuar dessa forma, eu digo isso não deve acontecer dessa forma, tá? O não dá para é também informal. A televisão, por exemplo, por ser assistida por muitas pessoas, poderia atuar nisso, no sentido de colocar debates em horários nobres. Isso, colocar, no sentido de colocar... Não, gente. No sentido de apresentar debates em horários nobres. Já temos 1, 2, 3, 4. Falta o último erro desta criatura. Isso possibilitaria uma mudança nesse quadro péssimo. Opa! Péssimo? Péssimo é? Péssimo. Tá? A palavra péssimo não é uma palavra a ser colocada na redação. Eu coloquei desfavorável. Reparem. 1, 2, 3, 4, 5 erros diferentes. Vamos ver se tem mais alguma pergunta para mim? Posso usar deplorável no lugar de pena? Olha, pode usar deplorável, mas deplorável é algo muito, muito ruim. Degradante, sabe? É algo assim, humilhante. Então, se você quiser imprimir uma noção bem grave, o deplorável pode até entrar. Agora, se não for uma noção tão ruim assim, eu considero o deplorável uma palavra ruim. Estou eu destruindo o estúdio porque a Carol deixou aqui claramente um banco, porque se ela não deixa o banco, ela não alcança a câmera para fazer o experimento da chuva ácida do gás carbônico. Estou eu aqui pisando em cima das coisas, você vê que a Carol é realmente uma excelente amiga. Vou ficando por aqui com a certeza de que foi um encontro excelente em nossas vidas. Na segunda-feira, às 9h15 da noite, eu, você e todo mundo juntos para falar de redação. Se você não for, só você não vai, tá? Então não perde essa. Até segunda-feira, um beijinho no seu coração. Alguém perguntou se pode usar uma lástima. Gente, lástima não, tá? Não bota lástima não. Vai ficar quase que poético esse negócio aí, tá? Beijo, gente. Bom descanso pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.